Tem uma outra informação quando a gente fala da rede social X, porque funcionários do alto escalão da empresa esperam que a rede social volte a ficar disponível para os brasileiros já nos próximos dias. Os novos representantes legais da plataforma devem apresentar todos os documentos e arquivos que foram exigidos pelo Supremo Tribunal Federal ainda nesta semana. A volta do X ao ar vai depender, então, de uma nova decisão da Corte. Os executivos prometem cumprir todas as decisões judiciais e recorrer dentro do devido processo legal. Só que eles afirmaram que não vão recuar na defesa da liberdade de expressão. Chamar o Roberto Mota. Mota, o X corre contra o tempo para levantar todas as informações, os documentos, tudo aquilo que foi demandado pelo Supremo Tribunal Federal. Após a apresentação desses documentos que foram pedidos, não me parece que haja justificativa para manter a suspensão, mesmo porque as questões monetárias já foram quitadas após o bloqueio e confisco daquele recurso que estava nas contas da Starlink. Enfim, agora sempre paira uma dúvida, né, dos usuários em relação à maneira como o X deve atuar após o retorno ao ar. Porque tem gente falando, o X se rendeu ao sistema. A posição do Elon Musk não é uma posição fácil. O X é uma ferramenta muito importante para muita gente. É uma ferramenta de comunicação, de socialização, é uma ferramenta de trabalho, de geração de renda, né? Essa expressão que a turma burocrata gosta de usar. Então, o Elon Musk, ele provavelmente está ponderando até onde eu levo essa briga, esse conflito. Será que não é melhor optar por uma conciliação e pelo menos tornar o X disponível? Tenho certeza que essa conversa deve estar ocorrendo. O que é melhor? Um X disponível que seja menos perfeito ou um X ideal que ninguém consegue usar? Agora, o que preocupa a gente, Canhato, preocupa todos os brasileiros que têm um mínimo de consciência do que está acontecendo e que, como diz o Dávila, né, se recusam a ficar calados. O que preocupa é a origem dessa questão toda. A origem dessa questão toda está em práticas de censura, de calar as pessoas. A origem dessa questão toda está na exigência de que certas vozes sejam caladas, de que certas contas sejam removidas, de que, olha, você não pode dizer isso, eu determino que isso que você falou é discurso de ódio. Mas qual é a definição de discurso de ódio? Discurso de ódio é o que eu resolver que é discurso de ódio. Pronto. Isso que você falou aí é um atentado ao Estado Democrático de Direito, então tira a conta desse cara, me manda as informações. Foi assim que essa história toda começou, não foi isso? O X dizendo, não, peraí, não funciona assim, isso tem que seguir certas regras, tem que obedecer às leis. Então, se essa questão fundamental não for resolvida, a gente corre o risco de voltar a estaca zero em pouco tempo. E eu só quero lembrar aqui um fato muito importante, ao qual muita gente não deu o devido valor, que foi um processo semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos. Muitas agências do governo americano fizeram pedidos ao X para que ele calasse as pessoas, para que ele bloqueasse contas. Quando o Elon Musk comprou o X, o Elon Musk divulgou tudo isso nos Twitter Files. E ficou evidente as violações legais cometidas por agências americanas. E aí, há poucas semanas atrás, o dono da Meta, que é dono do Facebook e do Instagram, divulgou uma carta na qual ele dizia que ele estava arrependido de ter colaborado com essas agências, nessa tentativa de calar as pessoas. Então, é preciso que a gente volte para o consenso de que censura é inaceitável. Enquanto persistirem no nosso meio pessoas, especialmente pessoas em posição de poder, que acham que a opinião delas está acima da lei e que elas têm esse superpoder de dizer isso pode, isso não pode. E a gente sabe que essa opinião é altamente seletiva.
Ela só cala um lado do espectro político, não cala o outro lado. Mas mesmo que calasse pessoas dos dois espectros políticos, isso é inaceitável. Censura nunca mais. A gente acabou de ver aqui a divulgação de uma carta nos Estados Unidos assinada por um grande número de pessoas da academia, por acadêmicos, inclusive brasileiros, repudiando a censura. Uma resposta àquela outra cartinha que foi assinada algumas semanas atrás, né? Então, essa é a questão. Se a gente volta por um tempo onde liberdade era a regra, ou se a gente vai continuar nesse debate, né, de quem pode e quem não pode falar. Pois é, acho que esse é o ponto, né, Dávila? Caso o X volte ao ar, é preciso refletir sobre qual é o precedente que foi aberto e por que a gente deve se preocupar, hein, Dávila? Bom, primeiramente, essa briga do Elon Musk com o Supremo, quem venceu o primeiro round foi o Elon Musk, porque o Elon Musk transformou uma censura brasileira num assunto internacional. Isso ganhou as manchetes no mundo inteiro. Hoje, todo mundo sabe o que está acontecendo no Brasil. Até então, toda essa perseguição do governo, o mundo não dava tanta importância, era um assunto tratado no nosso noticiário aqui. Mas ganharam as manchetes internacionais a atitude do governo brasileiro, do Supremo Tribunal Federal, perante ao Elon Musk e a proibição do X no Brasil. Então, nesse primeiro round, quem ganhou foi Elon Musk. E o Elon Musk está correto em atender essas regras da justiça brasileira e voltar a funcionar. Porque nós temos muitas batalhas importantes pela frente na defesa da liberdade de expressão. E nós não podemos prescindir de uma ferramenta tão importante como o X. Nós vamos, por exemplo, Candiato, entrar rapidamente na discussão agora da regulamentação de redes sociais. Vamos tratar disso daqui a pouco, inclusive. Então, nós vamos entrar de novo, o Supremo vai começar a julgar casos de fake news. Querem criar no Brasil, na verdade, um comitê da verdade, o que vai decidir o que é verdade e o que é fake. Ou seja, tem tanto absurdo no ar, na pauta, que nós precisamos das redes sociais para dar voz, para denunciar esses absurdos, para criticar pessoas, governantes que querem censurar, querem cercear a liberdade de expressão. Então, é imprescindível que essas ferramentas estejam aqui. E como bem citou Mota, essas empresas que se curvaram aos governos, como nos Estados Unidos, se arrependeram. Elas não vão repetir a mesma atuação daqui para frente. E nós precisamos de um repositor da verdade, do que vai acontecer no debate, do calor do debate, porque se houver censura, se houver medidas absurdas, nós vamos ter as nossas tweet files brasileiras mostrando como foi a história do fim da liberdade de expressão no Brasil. Então, eu entendo que é algo fundamental. Nós precisamos ter essas ferramentas no Brasil de rede social para registrar o passo a passo dessas discussões que podem enveredar por um lado positivo, nós vamos comentar isso mais à frente, ou pode ir para um lado absolutamente negativo, que é o fim da liberdade de expressão, que é a censura no Brasil. Então, eu entendo que o X estar operando no Brasil é algo de suma importância para balizar o debate, a discussão, que provavelmente não vai existir se nós não tivermos as redes sociais. Porque é a pressão da sociedade por meio das redes sociais que podem evitar absurdos que sejam debatidos e aprovados no Congresso Nacional. É assim que a sociedade se manifesta. Então, o X faz muito bem em aceitar as condições mínimas para poder voltar a operar no Brasil. E o X já fez um grande serviço ao Brasil. Mostrou ao mundo que aqui impera a censura. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque, as sinalizações de que a rede social X poderá voltar ao ar nos próximos dias após a apresentação dos documentos por parte da representação da empresa aqui no Brasil. Documentos solicitados pela Suprema Corte. Agora, delegado Palumbo, ok,
poderá voltar ao ar. Só que o usuário da rede social sempre vai ficar com o pé atrás, né? Será que eu posso postar isso? Será que eu estou descumprindo algum tipo de entendimento da diretoria, da alta cúpula, do governo, do judiciário, enfim? Fica todo mundo meio sem saber o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Sim, Caniato. Eu mesmo, né? Eu descobri que o X tinha voltado através de um camelô, conversando com ele. Ele falou: acabei de postar aqui, voltou o delegado Palumbo. Encontrei com ele lá no Brás, eu fui olhar, tinha voltado mesmo e eu mesmo postei. E depois a gente é surpreendido com uma notícia de que quem usou pode pagar uma multa de R$50 mil. Você imagine você aplicar uma multa de R$50 mil num camelô. Você arrebenta com a vida dele. Decisão judicial tem que ser cumprida, tem que ser obedecida, mas não pode extrapolar os limites da lei. Toda decisão judicial tem que ser fundamentada, isso é um princípio do direito, e tem que ser fundamentada com base na lei. Se tem um processo judicial entre o X e outra parte, o que os mais de 20 milhões de usuários têm a ver com isso? Absolutamente nada. Quando voltou a rede social, na semana retrasada, eu falei: deve estar tudo normalizado. Eu fui lá e postei. Eu entro no X todos os dias e está fora do ar. A partir do momento que entra no ar, eu vou postar. Eu não posso ser punido por isso. Nem eu, nem os mais de 20 milhões de usuários. Isso é absurdo. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que parte deste governo, quer dizer, boa parte deste governo e boa parte dos parlamentares, eles querem de qualquer jeito censurar. Eles não querem que a gente fale. Eles não querem que seus votos na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, sejam expostos em redes sociais com milhões de seguidores, porque isso prejudica a imagem deles. Tem muito político, e eu acho um absurdo isso, que restringe os comentários. E já deixo um alerta para você, cidadão do bem. Se o político restringe os comentários, alguma coisa de errado está aí. Porque eu sou funcionário do povo. E todos os outros, os 512 deputados, contando comigo 513, 81 senadores, governadores, nós somos funcionários do povo. E tem uma imensa maioria que restringe. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que a própria rede social, às vezes, vai lá e tira conteúdos, principalmente de quem tem um viés político ideológico diferente desse governo, sem pé nem cabimento. Essa semana censuraram o Frei Gilson. O Frei Gilson, ele tem milhões de seguidores. Ele faz live 4 horas da manhã, que é a quaresma de São Miguel Arcanjo. E ele foi banido por uma canetada, quer dizer, não precisa nem de caneta, né? Ele simplesmente foi banido. Eu até indaguei oficialmente qual o motivo de você banir uma pessoa que está pregando o bem, independente de religião, está pregando a paz, está pregando o amor, está pregando o cristianismo. Foram lá e tiraram, não só o YouTube dele, mas tiraram a live do Instagram e tiraram o WhatsApp. Eu sou favorável a ter regras, mas que isso venha através de um projeto de lei que passe por todas as comissões, absolutamente todas, e que não que seja empurrado goela abaixo, como quiseram fazer em regime de urgência, que graças a Deus não passou.